Olá pessoal, nós estamos aqui para falar de joelho, a partir do joelho, porque na aula anterior nós começamos a falar sobre membros inferiores e paramos no joelho. Então, nós vamos começar a falar um pouco de joelho. Então nós vamos falar do joelho com os seus ligamentos, com os tendões, ligamento colateral medial, colateral lateral. Né? Nós vamos falar de menisco, nós vamos falar também de côndilo e epicôndilo do fêmur, e platô tibial, cabeça de fíbula, ligamento colateral, isso, e os ligamentos cruzados também. Nós vamos falar sobre isso e te dar uma ideia na hora de você avaliar o joelho, ok? Então, o joelho tem os seus ligamentos, os tendões, e eu vou começar a falar sobre o ligamento colateral medial. O ligamento colateral medial é esse que passa nessa região. Aí, na mesma forma, tem o ligamento colateral lateral, que ele passa aqui nessa região do joelho. Aí qual a função desses ligamentos? Por exemplo, o colateral medial, ele existe naquela função do valgismo do joelho. Por exemplo, o joelho entra, né? O xizinho. Aí o xizinho é a proteção que não deixa esse joelho formar o xizinho. Está aqui no ligamento colateral lateral. E o que não deixa a perna formar o varismo, que é a perninha de alicate, é o ligamento colateral medial. Então, esses ligamentos que dão essa proteção para o membro, né, para o joelho. E aí, além desses ligamentos, tem o ligamento cruzado, que o ligamento cruzado anterior segura a tíbia para que ela não venha para frente, o ligamento cruzado posterior. E o ligamento cruzado anterior segura a tíbia em relação ao fêmur, a cabeça do fêmur, para a tíbia não ir na direção posterior. Aqui eu estou fazendo uma tração no ligamento cruzado posterior. A direção. Você já tem uma ideia quando se trata do ligamento cruzado anterior, porque, olha só, eu estou aqui fazendo a tração, puxando no sentido anterior. Então, eu estou fazendo uma tração no ligamento posterior. O ligamento anterior, eu faço uma pressão no sentido posterior. Então, aqui, eu estou pressionando o ligamento anterior, para trás, ok? Primeiro eu vou falar do epicôndilo, do côndilo e do epicôndilo do fêmur, que aqui, nessa região, está o côndilo e nessa região está o epicôndilo do fêmur. Então, o que acontece? Esse movimento, aqui é o côndilo, ele está fazendo esse movimento sobre o platô tibial. Quando você põe o dedo aqui, nessa região, você vê a diferença entre entre o côndilo e com o epicôndilo do fêmur. Você vê aqui, você sente, quando você apalpa, você sente onde está o epicôndilo do fêmur e o platô tibial. Ok?
Lateralmente está a fíbula. A cabeça da fíbula está aqui, na parte lateral, isso, na parte lateral da perna, certo? Anatomicamente, aqui é coxa, quadril, coxa e perna, certo? Canela, isso é para leigo. Isso é para leigo. Nós estamos falando para técnico, acadêmico, nível acadêmico. Então, quadril, coxa e perna. Aqui lateralmente está a fíbula. A fíbula, você apalpa. Aqui eu estou apalpando em cima da cabeça da fíbula. Ok? Aí você desce. Aí você tem passou do joelho, você tem o tríceps sural. O tríceps sural. Agora nós vamos falar sobre a musculatura da perna. Então eu vou começar a falar dos músculos internos para os externos. Então eu vou começar a falar sobre o músculo plantar delgado. O músculo plantar delgado, ele sai do côndilo medial do fêmur e ele vem para o calcâneo. A origem dele é no côndilo medial do fêmur e ele insere no tendão do calcâneo. Sóleo. Esse músculo ele tem a origem no terço lateral da tíbia e cabeça da fíbula. Ele não é biarticular, certo? E a inserção dele também é no calcâneo. Também é no calcâneo. Ele faz também a flexão plantar. O trabalho dele é flexão plantar. Isso. Como eu falei, todos esses músculos, a perna, ela tem 2 ossos. Esses 2 ossos, o medial é a tíbia e o lateral é a fíbula. Deixar bem claro para que nós estamos, quando falamos da coxa, falamos muito no fêmur. Então agora, já que estamos falando da perna, então nós vamos falar, para não confundir a cabeça do aluno, de alguém que às vezes faz confusão, então são 2 ossos. Aí está medial, a fíbula, a tíbia, e lateral está a fíbula. A cabeça da fíbula está aqui. Do músculo fibular longo. O músculo fibular longo, ele pega, a origem dele está na cabeça e ele desce sobre a fíbula. Ele tem a origem no primeiro metatarso. A inserção, a origem dele está na cabeça da fíbula e ele desce sobre a fíbula, e a inserção está no primeiro metatarso. No primeiro metatarso. A ação desse músculo também é uma dorsoflexão, e a principal ação dele é a eversão. Ok? O músculo tibial anterior. O músculo tibial anterior, ele tem a origem no côndilo da tíbia, o côndilo medial da tíbia. E ele se insere no quinto metatarso. A ação desse músculo, a principal ação dele é a inversão. A inversão. A inversão. E também ele auxilia na dorsoflexão. Mas a principal ação dele é a inversão. Para você
conciliar, você que faz confusão de eversão e inversão, eu sempre ensino uma regrinha básica que é inversão de interno, eversão e externo. Então você tem essa ideia, você decora isso e aí você não se perde mais. É igual o valgo com o varo. No caso do valgo, você vê o xizinho, né? Valgo não cavalga, né? Porque você não tem como montar no cavalo isso sem afastar as coxas. Então, valgo não cavalga. Lembra disso, certo? E por falar em joelho, nós estávamos falando de varo e valgo, e também tem o anterior e o posterior, né? Que é o joelho, ele meio flexionado, que na anatomia está na literatura, muitas literaturas está genoflexo, genorrecurvato, que é uma hiper extensão do joelho, ok? É dividido em 3 partes: antepé, médio pé e retropé. O retropé, ele tem 2 ossos, que é o talos e o calcâneo. Falar do médio pé, eu vou estar falando de 5 ossos. Na parte interna está o navicular, externa está o cuboide, e na parte superior do pé está os 3 cuniformes, que é cuniforme lateral, cuniforme medial, intermédio e cuniforme medial. Cuniforme lateral, cuniforme intermédio e cuniforme medial. Antepé. O antepé, para você ter uma ideia, o antepé é aquele que a bailarina faz o meia ponta, né? Tem a parte onde fica a sapatilha da bailarina, ali é o antepé. O antepé, ele é formado por 5 metatarsos e o quinto, o quarto, o terceiro e o segundo dedo tem 3 falanges cada um. E esse dedo aqui, que se chama hálux, ele tem 2 falanges. Ele não tem a falange proximal, medial e distal. O hálux, ele só tem a falange proximal e a falange distal. Ok?